Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, a partir do verso de número 38. Mateus 5, 38. Vocês acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra e nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos, acrescidos da Tua doce presença, levados a compreender a Tua palavra, a Tua santa vontade, para cada um de nós aqui nessa noite. Fala aos nossos corações, individualmente, também coletivamente, nos guia como igreja, Senhor, que possamos viver o Teu propósito, aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, dor, e toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos, Pai, e repreendemos esse lugar das nossas vidas, das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar sobre nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, estamos falando aí nos últimos cultos a respeito de Jesus como o cumprimento da lei, dentro do Sermão da Montanha, que está dentro do Evangelho de Mateus. E estamos aqui no capítulo de número 5, hoje vamos fechar o capítulo de número 5. O Sermão da Montanha se estende até o capítulo de número 7, e hoje nós fecharemos o primeiro capítulo dentro do Sermão da Montanha. Qual é a grande questão aqui? Apenas para a gente recapitular, a grande questão é que o povo judeu obedece nesse momento, basicamente tem como referência duas coisas. Primeiro, a escritura do Antigo Testamento, a lei, e eles faziam bem em seguir a escritura, obedecer a escritura, mas eles também obedeciam a escribas e fariseus. Os escribas como intérpretes da lei e os fariseus como talvez os maiores exemplos, também juntamente com os escribas. Só que nesse sentido, eles faziam mal. E faziam mal por quê? Faziam mal porque esses homens não conseguiam ser exemplo. Em muitas coisas eles faziam errado, e em muitas coisas também eles acabavam se equivocando, ou até distorcendo de uma forma proposital aquilo que a lei apresentava. Jesus então vai se apresentar, lá no versículo 17 em diante, Jesus se apresenta como o cumprimento da lei, como aquele que é o maior intérprete da lei. E então, a partir daqui, ele passa a discorrer sobre isso. Primeiro se apresenta, como eu falei, e depois ele passa a pontuar 6 pontos aqui, onde era nítido naquele tempo uma falsa interpretação dada pelos escribas, e ele vai contrastar isso com a correta interpretação que ele oferece acerca da lei. E nós vimos aí já os primeiros 4 pontos desses, Nós vimos a partir do versículo 21 a interpretação de Jesus acerca do homicídio.
Nós vimos no culto passado também a interpretação de Jesus acerca do adultério, do divórcio e dos juramentos. E hoje nós vamos ver as interpretações de Jesus acerca da vingança e acerca do amor aos inimigos. Algo importante aqui a pontuar, como nós falamos nos cultos passados, o Sermão da Montanha, ele mexe em questões nossas de uma forma muito singular. Como assim, pastor? Ele acaba nos mostrando que nós não temos de fato capacidade de cumprir plenamente a lei de Deus. Quando esses homens parece que queriam encontrar uma forma de dizer assim, olha, nós estamos cumprindo plenamente por isso, Jesus ia lá e destrinchava então a lei e mostrava para eles que apesar de em algum momento ou de alguma forma eles conseguirem cumprir até certo ponto a lei, numa última análise, todos nós em algum momento acabamos nos equivocando. Em algum momento nós acabamos fazendo aquilo que é errado, em algum momento nós acabamos pecando. Talvez, no último ponto que seja o desejo de Jesus aqui no Sermão da Montanha, é justamente mostrar a cada um de nós o quanto nós precisamos dele, o quanto nós temos necessidade de que ele de fato seja o nosso Salvador, o quanto nós tínhamos necessidade de que ele se apresentasse como um sacrifício perfeito, uma vez que nós não conseguimos alcançar tudo aquilo que é necessário a cada um de nós. Nessa noite em especial, esses dois pontos aqui, eles são muito interessantes, porque eles vão falar a respeito de coisas que são para nós muito sutis. Nós vamos ver que há questões aqui que às vezes nós nos auto-justificamos fazendo errado. Tentamos apresentar desculpas para dizer assim, mas eu fiz por isso. E são coisas que dizem respeito ao nosso dia a dia também. Coisas que às vezes estão ali e a gente vai deixando passar, sabe? Mas estamos fazendo errado. Então, por conta disso, são pontos muito importantes aí, os quais nós vamos tratar aqui nessa noite. E nós vamos começar aí o primeiro ponto, a interpretação de Jesus sobre a vingança. O texto começa, versículo 38, mais uma vez dizendo, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Nesses versículos aqui, Jesus está se referindo ao que ficou conhecido como lei da reciprocidade direta, ou lei da retaliação. O que era isso? Esse era um mandamento que todos os judeus precisavam recorrer no caso de exigir, ou na necessidade de exigir, alguma satisfação em relação a algum dano sofrido. Esse contexto aqui, esse conceito, na verdade, ele é encontrado em 3 oportunidades do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 21, Levítico capítulo 24 e Deuteronômio capítulo 19. Nós não vamos percorrer todos, mas eu gostaria pelo menos que você abrisse aí em Êxodo capítulo 21. Só para que a gente possa ficar mais ciente aí acerca do que está sendo tratado por Jesus. Êxodo capítulo 21. A partir do versículo de número 22. Êxodo capítulo 21. A partir do versículo de número 22. Se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão.
Perceba aí que o texto ele é bem mais amplo, né? Os outros que eu citei para vocês, Levítico 24, Deuteronômio 19, depois você pode ler em casa, eles também trazem pelo menos essa parte da expressão, olho por olho, dente por dente. Qual é a questão aqui? Presta atenção para que você possa ficar atento. Por um lado, esse mandamento, ele tem a intenção de causar um certo terror àqueles que fazem o mal, ou que viessem a cometer algum tipo de mal. A intenção ou uma das intenções é refrear a maldade. Então, os homens precisavam pensar duas vezes, por exemplo, veja só, em caso de uma discussão, de uma briga, se viesse a ferir uma mulher, nesse caso aqui em especial, uma mulher grávida. Hoje o pilantra bate na mulher grávida, vai até preso um tempinho e depois está solto. Uma tornozeleira, medida protetiva, muitos não cumprem. Olha a seriedade da lei. Se vocês vierem a brigar, dois marmanjos aqui, ferir uma mulher grávida, e ela vier a dar à luz prematuramente, diz aqui, se não houver nenhum dano grave, ou seja, a criança sobreviver, e tudo bem, passou por aquilo ali, foi um trauma, ainda assim, a criança sobreviveu, o ofensor precisa pagar uma indenização ao marido daquela mulher, conforme o que ele exigir. Veja só. Agora, o texto diz que se houver dano grave, a pena vai ser de acordo com o dano. Então é claro isso aqui, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, se a criança viesse a nascer, por conta da prematuridade, tivesse alguma deformidade, alguma limitação, o que aconteceu? A criança nasceu e tem dificuldade de andar. O pé nasceu tortinho. Dá seu pé aqui. Vamos entortar aqui seu pé. Nasceu cega. Dê-me seus olhos aqui. Ou seja, a intenção da lei, nesse tempo aqui, é justamente mostrar àqueles que viessem a cometer algum dano que isso era muito sério e que você precisaria pensar duas vezes antes de cometer aquilo. É o que muitas vezes o nosso direito atual, às vezes a gente não tem essa proporcionalidade em relação ao dano causado. O cara vai lá, rouba bilhões. Pessoas morrem na fila dos hospitais porque o dinheiro foi desviado. Aí o cara, quando é preso, é um pouco de tempo, depois ainda consegue liberdade, e aí a gente está contando aqui só o rito legal, fora o que esse tipo de figura consegue lá fora. Então perceba que falta essa proporcionalidade. A lei, ela vinha justamente também com a intenção de intimidar aqueles que poderiam, porventura, causar algum dano a alguém. Para quê? Para proteger a vida. Então o homem já tinha que saber, se eu cometer algum dano a uma mulher, se a criança vier a morrer, eu pagarei com a morte também. Então a intenção aqui primária é inibir o que poderia ocorrer. Há uma segunda intenção aqui também com essa lei, que é restringir a ação daqueles que sofressem o mal. Para quê? Para que eles não pudessem insistir em uma punição mais severa do que fosse adequado. Então, nesse caso aqui específico, os outros textos lá se referem a outros casos, mas eles trazem a mesma nexo de casualidade aqui. Vamos dizer que a criança nasceu prematuramente e aí, por conta disso, ficou com uma deformidade na mão. Aí o pai dessa criança, ensandecido, ia lá e dizia assim, não, eu vou tirar a tua vida. Não pode. Por quê? Porque a punição ela precisa ser proporcional àquilo que foi feito.
A criança não chegou a morrer. E, diga-se de passagem, são pessoas aqui que creem em Deus. Então eles creem que, por algum motivo, Deus livrou essa criança da morte. Então a criança não chegou a morrer, o causador do dano pagará, mas não pagará com a morte. Então aqui a lei também restringe o exagero na punição, que também deve ser pensado. A gente está com um caso recente aí, né? A gente invade prédio público, depreda o prédio público e é condenado a 17 anos de cadeia. Aí quem mata passa 2? Não tem lógica. É desproporcional. Então a lei também cuidava disso. Não pode ser desproporcional. Então quando a lei diz, e talvez você nunca tenha entendido isso, quando a lei diz, e Jesus é claro dizendo que isso estava na lei, por isso ele fala, ouviste o que foi dito, ou seja, de fato está na lei, olho por olho, dente por dente, o que a lei está dizendo é, no máximo olho por olho, no máximo dente por dente. Não pode uma vida por um olho, não pode um membro por um dente. Entendeu isso? Não pode. Se tirar a vida de alguém, porque por mais que essa pessoa tenha cometido erro, no momento de perversidade, maldade que seja, só tenha quebrado seu dente. Olha como isso tudo é muito atual. O que a gente vê hoje, um acidente de trânsito, resvalou, o cara desce com uma arma, tira a vida do outro. Meus irmãos, vejam como a palavra de Deus é sempre atual. Não pode ser desproporcional. Não pode. E aí Jesus fala exatamente sobre isso. Está aqui, é isso que está na lei. A lei, de alguma forma, buscava resguardar isso. Tanto garantir o cumprimento de uma punição e refrear a maldade. Você pode voltar lá em Mateus. E refrear a maldade dos homens, para que eles pudessem saber que haveria uma punição, mas também buscava refrear o instinto de tentar gerar uma punição maior do que deveria receber aquele que causasse o dano. Acrescente-se aqui o fato de que a palavra também vai deixar bem claro nos contextos desses textos que eu citei para vocês, que essa punição ela não era aplicada pelo próprio recebedor do dano ou pela sua família. Então não era, matou meu filho, eu vou lá e eu vou tirar a sua vida diretamente. Não. Tinha um juiz que tinha a responsabilidade pelo cumprimento da sentença. Então não podia ir lá, tá aqui, ó, meu filho nasceu com a mão desse jeito, porque você atingiu minha esposa quando estava grávida. Tinha um juiz que tinha a responsabilidade de aplicar a pena. E por que isso? Porque nós, no momento da nossa fúria, nós podemos justamente ir além, né? É o famoso tum, sem vergonha, tum, tum, tum. Não bate só uma, né? A gente vai querer até, não, tem o juiz, para que fosse guardada a proporcionalidade. Exatamente isso. Então não era o próprio homem, não era alguém da sua família, para que isso não ficasse ali como algo, sabe, banal. E tinha mais um porém aqui dentro da lei. Números no capítulo 35, versículo 31, depois você pode ler em casa, na verdade eu acho que é o 30 e 31. Também traz algo que era importante. Lá está subtendido que no caso da morte, ou do cumprimento da pena de morte, realmente não poderia se abrir exceções. Então matou, a pena é a morte. Agora, se fosse algum tipo de situação que deixasse alguém aleijado, ferido, algo do tipo,
A família poderia exigir, o próprio recebedor do dano poderia exigir uma reparação pecuniária, ou seja, o pagamento de um valor por aquilo ali. Dinheiro para o tratamento, cabeças de gado, trabalho, a pessoa ficava como escravo daquele outro por um tempo, ou a vida inteira. Então, isso poderia ser exigido como uma forma de receber a reparação por conta do dano. E por que isso é importante? Porque não havia aqui uma obrigatoriedade de que isso fosse feito realmente apenas de uma forma vingativa. E por que Jesus vai falar sobre isso agora então? Porque o preceito que Jesus agora apresenta é de que é necessário que aqueles que o seguem possam transcender diante das injustiças sofridas. Ou seja, aqui a obrigação dos seguidores de Jesus é perdoar as ofensas que lhes foram feitas e até não insistir na punição. E isso aqui está muito de acordo com a mansidão de Jesus. O que Jesus vai nos mostrar agora é que, exigir o cumprimento da pena é lícito. Ele deixou bem claro que ele não veio abolir a lei, ele disse lá no versículo 17, mas cumprir é lícito. Mas é como se Jesus dissesse assim, olha, mas vocês serão superiores a isso, se não exigirem a vingança. Vocês serão superiores a isso, se vocês perdoarem quem os atingiu. E por conta disso, ele vai apresentar aqui duas coisas que são importantes também. A primeira é justamente o que nós estamos falando, que nós não devemos ser vingativos. Veja aí o versículo 39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Preste atenção que isso aqui não revoga uma outra lei, que é a lei da autopreservação, que nosso direito hoje chamaria de legítima defesa. Jesus não está dizendo aqui que nós não podemos nos defender de uma forma legítima. E tudo que vier a acontecer, temos que deixar. Não, não é sobre isso. O cara entrou na minha casa, está agredindo minha família, está agredindo minha esposa, meus filhos, e eu tenho que simplesmente olhar para a cara dele e achar que está tudo bem? Não. Mas o que Jesus está dizendo aqui é, a ideia dele é que nós devemos evitar o mal e resistir até que ele seja necessário de alguma forma para a nossa própria segurança. Ou seja, a nossa primeira orientação é não resistam ao perverso. Aquele que lhe causa mal, que lhe causa dano. A primeira orientação é não fique andando como se fosse aquele que tudo que acontece, você já está ali como um bruto querendo devolver. Dar o troco na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Não é para que nós andemos assim. Nós devemos ser melhores do que aqueles que nos ofendem, principalmente os perdoando. A lei da retaliação aqui, ela precisa ser coerente com a lei do amor. Se alguém nos ofendeu, a recompensa então não está nas nossas mãos, mas nas mãos do Senhor. Se alguém nos ofende, antes de tudo, a vingança está nas mãos do Senhor. Ele aplica a vingança. Esse deve ser então, meus irmãos, o nosso primeiro pensar sobre tudo. Assim, nós não vamos andar como seres raivosos, furiosos,
que andam já esperando dar o troco o tempo inteiro, aqueles que causarem algum dano para a gente. São essas pessoas assim que teve um acidente de trânsito, sai com uma marreta do carro para arrebentar o carro do outro, sai com uma arma do carro para atirar no outro. Por quê? Porque muitas vezes são pessoas que já estão predispostas a isso. É o cara que ele sai para ir para uma festa, a mulher dele sai seminua, vai atrair um monte de gente. E ele já está aqui, ó, esperando com quem ele vai brigar. Ele sai para brigar. São essas pessoas assim que não seguem a Cristo. Os que seguem a Cristo não andam assim. Os que seguem a Cristo andam, você lembra das bem-aventuranças? Andam como pacificadores. Não é a nossa primeira intenção devolver qualquer mal, qualquer ofensa, qualquer pisão. Não. Devolver qualquer xingamento. Não é a nossa primeira intenção. E isso é tão claro, meus irmãos, que os exemplos que Jesus vai usar aqui, e ele vai usar aqui para nós 3 exemplos para ilustrar isso, os exemplos que Jesus vai usar são justamente de coisas que a nossa lei chamaria de menor potencial ofensivo. Ou seja, não são danos de morte, não são danos gigantes. Preste atenção, olha o que ele diz. O primeiro exemplo aí é de um tapa no rosto. Versículo 39 ainda. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. A ofensa aqui é uma ofensa ao meu corpo. Mas também o tapa, Paulo vai dizer isso, é uma ofensa à minha honra. O tapa ele dói mais na minha honra do que no meu corpo. Não é verdade? Tomar um tapa, ele tem mais um quê de ofender a minha honra do que ofender o meu corpo. Vou pegar o Eric aqui, não vou bater não, tá, Eric? Fica frio. Mas se eu chegar aqui, e aí, Eric? E bater aqui no braço dele, tá forte, tá malhando aqui, de boa. Chegar e aí, Eric, pá, na mesma intensidade, der no rosto dele, ele ofende, com certeza. E é por isso que Jesus está falando aqui, ó, um tapa no rosto, que ofende o nosso corpo sim, mas ofende muito mais a nossa honra. Em lugar de vingar aquela ofensa, Jesus diz, prepare-se para outra. E prepare-se para suportar pacientemente caso venha outra. Por que Jesus faz isso? Porque não houve ossos quebrados, não houve uma quase morte aqui, não houve nada muito além do que essa ofensa à nossa honra. Não foi produzido nenhum grande mal. Então, se não foi produzido nenhum grande mal, a orientação de Jesus é perdoe e esqueça isso. Minha vingança, diz o Senhor. Por quê? Porque geralmente, meus irmãos, geralmente é a resposta à primeira ofensa que desencadeia todo o estrago que vem depois. Geralmente é a resposta à primeira ofensa que desencadeia todo o estrago que vem depois. Entenda bem, ninguém está dizendo que aquele que ofendeu não é culpado. Ele é culpado, tanto que ele responderá por isso diante de Deus. Mas geralmente é a resposta a essa ofensa que desencadeia todos os problemas depois. Não é assim? Pode parar para pensar agora aí. Em várias situações. Poxa, podia ter parado bem ali. Não, mas eu fui atrás. Eu quis responder. Eu fui devolver. E aí desencadeou toda uma série de coisas.
Se eu tivesse me resignado, orado a Deus, perdoado aquela pessoa, tentado superar aquela situação, tudo aquilo que veio depois provavelmente não teria acontecido. É o tipo de atitude que constrange o ofensor, que geralmente vem com a intenção de provocar, especialmente nesse caso aqui do tapa. Então Jesus falou, se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. O segundo caso que Jesus mostra aqui também é de baixo potencial, a perda de uma vestimenta. Versículo 40. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Preste atenção, geralmente os processos, e já naquele tempo era assim, tendiam a ser por coisas sérias, graves. Jesus está dizendo aqui, ó, se alguém quiser processar você, e aqui está subtendido, né? De tal forma que o que ele vai ganhar seja só a túnica, e aqui também está subtendido que seria um processo por algo injusto. Jesus está dizendo assim, ó, não perde tempo com isso não, dá a túnica e dá a capa também. Você vai perder tempo por um pedaço de pano? Você vai perder tempo? O dano aqui causado a mim, a nós, ele vem por meio dos nossos bens. Quantas vezes a ofensa que vem contra nós, ela de alguma forma acaba ferindo, machucando os nossos bens materiais. E o que Jesus está mostrando aqui é que se a questão for pequena, se é algo que nós possamos perder sem um dano considerável a nós, a nossa família, se o desgaste em lutar contra isso em um tribunal, por exemplo, for muito maior, que não nos sujeitemos a isso. Alguém já aqui ficou lidando com um processo assim muito tempo? Gente, é muito desgastante, muito chato, muitas vezes frustrante, deixa a gente inquieto, chateado, preocupado. Então Jesus está falando aqui, ó, se alguém for contra você no tribunal por algo tão pequeno quanto uma túnica, dê a túnica e dê mais uma capa para ele. Aí fica assim, né, isso aqui você queria, pega isso aqui, pega mais isso aqui também. Leva lá. Você não vai brigar comigo? Rapaz, tem tanta coisa para fazer. Vou perder meu tempo contigo não. Leva isso aqui. Uma vez eu fui na gráfica pegar alguma coisa de igreja, só vou em gráfica pegar as coisas da igreja. A gráfica era bem ali na areinha. Aí, na época do Classiczinho, cheguei, estacionei na frente da gráfica, eu estava estacionado mesmo. Aí chegou um Uber, né? O Uber também é filho de Deus, gosto deles. Mas tem uns assim que, paciência, né? Aí ele chegou e ele não estacionou atrás de mim, onde eu estava assim, nessa posição. Tá aqui a gráfica, aqui do lado da gráfica era um restaurante. Aí ele foi deixar, acho que a dona do restaurante. Ele não estacionou, ele encostou um pouco aqui, ele não ficou na posição de estacionar. E aí, quando eu fui, chegou o dono da gráfica, aí ele falou assim, você pode chegar aqui um pouquinho para trás para eu botar, tinha uma Hiluxzona lá, deixa eu botar lá na calçada dele. Eu falei, tá bom. E aí eu cometi um vacilo mesmo, eu só olhei esse retrovisor aqui. E aí quando eu olhei, como ele não estava encostado, não deu para ver, né? Se eu olhasse nesse aqui da direita, eu tinha olhado ele aqui do lado. A mulher tinha descido, já tinha entrado, e ele estava esperando ela para não sei para quê. E aí eu peguei, meti a ré. Quando eu meti a ré, pá! Misericórdia. Aí eu fui tentar ajeitar para ir para frente. O que eu fiz? Meti a ré de novo. Pá! De novo. Aí você disse assim, pastor, eu pensei que você era inteligente. Eu também pensei. Nesse dia eu fiquei assustado. Mas é porque quem é carro da Volkswagen, né, a ré é assim, você engata, é a mesma posição da primeira, né? E eu, sei lá o que eu fiz. Aquele dia, né, que a gente tem que esquecer. Aí bateu lá o carro e foi pronto. Lá veio prejuízo. Aí desci pra olhar. Aí o cara ficou todo chateado, tá? De short, não sei o quê. De manhã, antes de buscar, antes de ir pro serviço. Aí o cara desce todo chateado.
Aí me olha, carro feio, eu feio, mal vestido, começou todo arrogante. Eu falei, oxe, senhor, eu vou pagar isso aí. Não, eu quero ter certeza. Eu vou pagar, senhor. Aí eu peguei, notei meu telefone, aí disse assim, ó, vai lá, faça orçamento, mande aqui pra mim. Como é que eu sei que tu vai pagar? Eu falei, eu vou lhe dizer onde eu trabalho. Caixa Econômica, Tropical Shop, você pode me procurar lá. Ele ficou me olhando assim, como quem diz assim, tu não trabalha na Caixa, né? Desprezou o irmão. Gente, eu me senti assim humilhado. Eu tenho que contar dele aqui até hoje. Se você quiser falar com ele depois, eu te dou. Hélio, o nome dele. Hélio, se um dia tu escutar essa pregação, eu te perdoe. Aí, eu nem lembro quanto é que deu, mas sei que ele mandou depois o orçamento. Aí na mesma hora eu mandei o valor. Na mesma hora. Falei, cara, eu ia ficar esquentando a cabeça. Tem gente que é chato, né? Faz não sei quantos orçamentos. Eu fiquei, senhor, eu já errei, tudo bem, vou pagar. Se ele estiver mentindo, aí ele vai ter outra bronca agora contigo, né? Se ele estiver mentindo para mim, ele tem uma bronca com o Senhor. Porque eu sou filho de Deus, errei e vou pagar. Mas se ele estiver enganando, aí, mesma hora, mandei. Gente, foi assim, aquele negócio de sair daquele momento da pilha passou tudo. Paguei e pronto, estava aliviado. Tranquilo. E aquele bloqueio no WhatsApp, né, para a pessoa nunca mais te procurar. Mas enfim, cara, graças a Deus naquele momento eu tinha o dinheiro para pagar, que pior seria se não tivesse. Graças a Deus teve como resolver, porque não foi um dano maior. Graças a Deus não atingiu ninguém. E graças a Deus. E é isso. E o Classic voltou à sua forma normal sozinho. É que tem esses caras, a massa, depois o sol pega, ele esquenta e pá. Graças a Deus também, que não era, né, um carro desses mais chato. Então voltou ao normal, ficou assim até o dia que eu vendi. E graças a Deus. Gente, às vezes a gente fica perdendo tempo com coisa assim que, às vezes é só dinheiro, gente. Que vale muito mais do que o nosso sono. Vale muito mais do que a nossa paciência. Vale muito mais do que o estresse, vale muito mais do que a ponte de safena que você vai ter que fazer de tanta raiva. E às vezes a gente fica se alimentando daquilo ali. Não, passou, pagou, vamos embora, segue a vida. Amém? Amém. E Jesus está falando sobre isso aqui. Você vai perder tempo com o cara aí que está cobrando de você uma túnica? Dá para ele a túnica, dá para ele a capa e segue a vida. Não fica aí alimentando vingança. E a terceira coisa que Jesus fala aqui é sobre caminhar uma milha forçadamente. Versículo 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Caminhar uma milha aqui se refere a uma ofensa à minha liberdade. Eu fui forçado a caminhar. No direito hoje brasileiro, a gente, em tese, né, tem direito de ir e vir. Mas alguém me forçou a caminhar com ele, ou seja, quebrou-se aqui o meu direito à minha liberdade, também quebrou-se aqui o meu direito à minha vontade, eu não queria ir. E alguém me forçou a ir, eu estou sendo forçado, segundo as palavras de Jesus. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha. O que Jesus diz? Vá com ele 2. O que Jesus está querendo nos passar aqui é que se alguém me obrigar a fazer uma tarefa que você até não queria, mas talvez não vá arrancar de você a vida, faça. E Jesus diz mais, vá com ele 2. Se alguém nos forçar a algo que em algum momento nos prive a liberdade, mais uma vez, que não seja uma ofensa à nossa vida. Então Jesus não está falando de alguém que foi forçado a uma relação sexual, um estupro. Jesus não está falando disso. Ele está falando de um serviço. Às vezes é uma coisa que, o cara foi lá, pagou você para fazer determinado serviço, e de repente você, percebeu aquilo ali, tá me botando para fazer a mais aqui. Às vezes não vai valer a pena. A raiva, a chateação, a briga. Jesus diz, vá com ele 2.
Às vezes é seu chefe naquele dia, assim, que aquela demanda a mais. Vá com ele 2. O que Jesus está nos mostrando é que em lugar de brigar e reclamar, dizendo que não faria se não fosse forçado, faça de tal forma que assim você evite a briga. É claro que Jesus está falando aqui são de casos ocasionais. Ninguém está dizendo assim, você vai ficar sendo enrolado lá no serviço, que todo dia você é forçado a fazer coisas que não competem a você. Mande o currículo para outro lugar, né? Pede o boné e vai, mude, saia na paz também. O que Jesus está falando aqui é sobre coisas que evitam briga, contenda, perda da paz, que nós podemos fazer, sabe, que não está causando aqui a morte de alguém. Então nós, enquanto cristãos, precisamos ser essas pessoas que não estão sempre ali no olho da briga, no olho da confusão, no olho da discórdia, porque a gente não tolera nada. Porque a gente não tolera algo que a gente diz assim, está me ofendendo, então eu tenho que responder, eu tenho que falar, eu tenho que brigar, eu tenho que... Não! Parece aqueles alunos de direito do primeiro período, né? Diz a lei aqui, vou processar você, não veio o meu cachorro quente aqui do jeito que eu queria. Pedi sem salsicha e veio salsicha. Puxa, se pediu sem salsicha, veio com salsicha. Você pensa assim, pô, deve ter uma mãe de família que está lá dentro, está cansada já a mulher. Você faz isso aqui, isso aqui chama dedo. Mete o dedinho aqui, pega a salsicha, tira e come o resto. Pastor, e se passar vestígios da salsicha para mim? Confie em Deus, vai dar tudo certo. Isso é para quem não gosta de salsicha. Eu que gosto, eu ia pedir 2. Eu ia pedir 2 salsichas, né? Mas, gente, tem coisa assim que não vale a briga. Sabe? Às vezes tem gente que vai lá, ofende o garçom. Tem dia que você não está bem. Tem dia que o garçom não está bem. Tem dia que o cobrador não está bem. Tem dia que o motorista não está bem. Pastor, mas é recorrente. É recorrente, é outra coisa. É outra coisa. Agora, tem dia que as pessoas não estão bem. Eu acho impressionante a capacidade que a Neuza tem de perceber isso. Caixa de supermercado, outras situações. Enquanto a pilha já vem me subindo aqui, ela já olha para a pessoa e diz assim, você não está no dia legal, né? Você está cansada, né? Final do dia, eu te entendo. O semblante da pessoa já muda, a forma da pessoa te atender já muda. O cristão, ele precisa ser assim. E é isso que Jesus está ensinando aqui aos seus seguidores. Então, quando ele diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, ele está falando aqui de uma sociedade que se acostumou a ficar cobrando tudo, a devolução de tudo, mas ele diz, mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Ou seja, ainda que a pessoa tenha feito com perversidade, com maldade, ainda assim a nossa primeira reação não deve ser devolver isso. O resumo de tudo isso aqui é que os cristãos não devem ser litigiosos, brigões, mas devem se submeter às ofensas, até certo ponto, sim, e não prestar atenção a elas. A pessoa passou lá, trancou você, buzinou em cima de você no trânsito. Ô, louco, vai embora, rapaz, tá doido, vai te embora. Pronto, passou, foi embora. Aí não, tem gente que sai em perseguição. Velozes e furiosos. Pra que isso? Deixa a pessoa, não estava num dia bom, não tá legal, sei lá, pode ser qualquer coisa. Pode ser que a sua reação de correr atrás cause um dano maior. Quanta gente perde a vida aí, hoje em dia, porque vai atrás de tentar responder uma ofensa. Tá no ônibus, passou levando minha bolsa, já fica assim. Pô, se passou levando minha bolsa, deixa eu me ajeitar aqui, tentar pro próximo não levar aqui
sabe? Às vezes é de mal, sim, mas paciência. Imagine se todo dia, você pega Vila Nova, todo dia é lotado. Todo dia você pega Vila Nova, todo dia está lotado, todo dia você vai brigar com alguém, a chance de você morrer em 10 anos é muito grande. É simples assim, porque, quem briga, eu estou falando sério, vocês ficam sorrindo. Quem briga lá uma vez na vida tem uma chance de morrer, estatisticamente, né? Na briga. Vocês tudo fazem isso, é misericórdia. Quem briga todo dia, estatisticamente, a chance de morrer é muito maior. Porque todo dia está brigando, não é? Simples assim, todo dia briga. Vai na paz. Às vezes a gente se envolve naquilo que não tem que se envolver. Responde aquilo que não tem que responder. Se a ofensa for tal que exige uma reparação, sim, que nós procuremos a reparação, mas que seja por uma boa finalidade, sem um pensamento de vingança. Então, você vai recorrer à justiça? Recorra, é um direito, ok. Mas não seja, sabe, por uma questão vingativa. Se alguém vai preso por um crime que cometeu a você, graças a Deus, a lei se cumpriu, mas enquanto cristãos, de alguma forma, o nosso coração se entristece de dizer assim, poxa, esse jovem podia estar estudando, podia ter mudado a vida, ter sido outra coisa. De alguma forma, que pena que está nessa vida. Sabe, o pensamento do cristão é diferente. É diferente. Bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é só quando ele se converte. Enquanto ele não converte, não é bom. Não é bom ele estar nessa vida. Não é bom ele estar causando mal aos outros. Não é bom ele estar causando mal a si, a sua mãe, seus pais, seus filhos. Não é bom, não tem nada de bom nessa vida. Bom só vai ser quando ele se converter, se arrepender dos seus pecados, abandonar essa vida, pagar pelos crimes que cometeu, aí vai ser bom. Porque ele morreu e foi para o inferno, foi só consequência dos seus pecados. Ele podia passar a vida inteira cometendo seus crimes, morrer da velhice, e nem por isso seria uma forma de exultação nossa. Por quê? Porque não nos compete isso. Você está entendendo? Não nos compete. É sobre isso que Jesus está falando. A segunda coisa que ele ensina aqui ainda nesse trecho é sobre sermos generosos. No versículo 42 ele diz, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Presta atenção nisso aqui, senão você vai viver emprestando seu cartão de crédito aí para todo mundo. Olha aqui. O que Jesus está falando aqui remete também a alguns textos do Antigo Testamento. Qual era a ideia presente aqui nesse tempo? De alguma forma, Deus tinha um agir de misericórdia com aqueles que tinham mais necessidade. Assim como tem sempre, né, em toda a história e tem até hoje. Mas como era feito isso no meio do povo judeu? No meio do povo judeu, isso era feito com perdão de dívida. De 7 em 7 anos, aqueles que deviam tinham as suas dívidas perdoadas pelos credores. Porque, em tese, aqueles que eram os credores tinham mais condição. E aqueles que deviam porque não tinham condição de pagar. Essa é a ideia geral, né? Não é porque eram caloteiros. Em geral, é porque eles não tinham condição de pagar. E aí, Deus estabelece, por meio da lei, que houvesse esse perdão de dívidas de 7 em 7 anos. O que acontecia muitas vezes era que os homens trancavam os seus corações quando estava se aproximando o 7º ano para perdoar as dívidas. Só que Deus usava isso como uma forma compensatória, de tentar equilibrar o viver. Então, aquele que devia, agora ele tinha suas dívidas perdoadas para tentar agora restaurar a sua vida e caminhar corretamente, não dever mais. Aquele que tinha por graça de Deus. E Deus, então, estabelecia de tal forma que, ainda que ele perdoasse a dívida do outro,
Isso para ele não seria uma perda. Ele continuaria tendo seus bens, continuaria tendo seu trabalho, tendo a forma de viver. E por graça de Deus, porque se temos por graça de Deus. Então, Deus, regendo a história e regendo a vida do seu povo, estabelece, então, Jesus fala aqui dessa forma, para tirar do coração desses homens o peso, a amargura de perdoar as dívidas. Então ele fala, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo era, se chegavam para pedir, já não se emprestava mais. Porque já pensava assim, e se ele vier a me dever? Aí não se emprestava. E aí o coração endurecia. É óbvio, meus irmãos, é óbvio. Eu fui lá e emprestei aqui pro Kaique. Ó, Kaique. Chegou para mim e disse, pastor, tô precisando aqui R$50. Eu vou baixar 50, que eu falar 100, tu vai achar que eu tenho dinheiro. Pastor, tô precisando de R$50 e tal. Eu pedi muito dinheiro emprestado, gente, para fazer prova de concurso, que às vezes não tinha. Ou ganhei. Quantas vezes eu ganhei? A gente pagou para minha inscrição. Pastor, estou precisando fazer a inscrição de uma prova. É algo legítimo, é algo bom. Ok, eu tenho, posso? Vou lá, te empresto. Aqui, Kaique, vai lá, faz a inscrição. É óbvio que daqui a pouco, se eu descobrir que o Kaique não usou o dinheiro para isso, que daqui a pouco ele me procurou e queria outro, e eu percebo que ele tá, todo dia ele gasta o dinheiro dele comprando gift card para botar lá no celular e jogar. Mas tá me pedindo dinheiro quando é para coisa séria, é óbvio que eu vou mudar minha postura em relação a ele. Mas se até o momento eu não tenho contra o meu irmão algo que possa desabonar a conduta dele, eu tendo condição de fazer, eu vou lá e faço. É por isso, meus irmãos, que uma das coisas que é importante, tanto para quem pede, tanto para quem empresta, é que você fique deixando bem claro como é que está a situação. Então, se eu vou pedir a você, eu vou dizer assim, olha, eu estou passando por essa situação, por isso, aconteceu isso, lá em casa complicou a situação por isso. Então, humildemente, eu estou chegando aqui, estou pedindo, porque de fato eu não tenho uma outra forma de conseguir. Então, quem pede tem que ser humilde. Tem gente que vai pedir arrogante. Não pode, você tem que ser humilde. Estamos passando por isso, por essa necessidade. E quem dá, e é vigilante, mas não essa vigilância que Jesus está apontando aqui como pecado. É vigilante em emprestar, mas ficar atento se não está depois sendo enrolado. A pessoa veio e me pediu outra vez. Ou pediu uma vez, não pagou. Deixou passar como se eu fosse esquecer. Agora está pedindo de novo, está querendo explorar. Aí eu tenho que ser atento para dizer assim, olha, não dou mais. Você não precisa nem mentir. Que às vezes a gente vai lá e não tenho, você tem, você não quer dar, você diz assim, não posso dar. Por que você não pode dar? Sei lá, você não me pagou. Ou, olha, porque a sua situação não parece que está assim, aí de repente se a pessoa não explicou, ela tem a chance de explicar sem cerimônias. Tem que ser assim, gente. Então, assim, quem vai pedir, seja humilde, e dizer assim, olha, eu estou passando por isso. Não pedir arrogante, como se a pessoa devesse te dar. Você está entendendo? E quem vai lá e empresta com o coração tranquilo. E adicione aqui, né, não adiciona a palavra, mas é esse contexto, adicione o fato de empreste aquilo que você pode emprestar. A pessoa quer 1.000, você vai dar 1.000, considerando que esse 1.000 é o dinheiro da sua última quinzena do mês para comprar comida de casa. Você não pode fazer isso. Você me pediu 1.000, mas a única coisa que eu posso te emprestar é 100, porque esse 100 aqui, ele não me compromete o mês. O dinheiro que está separado aqui, eu não ia usar, está guardado para uma coisa muito lá na frente, não me atrapalha, não atrapalha minha família, então disso eu posso emprestar. Porque senão você gera outra situação. Você foi lá e emprestou do dinheiro que era para pagar a conta daqui a 15 dias. A pessoa não conseguiu te pagar. Daqui a 15 dias você não tem dinheiro para pagar a sua conta, virou uma briga em casa, você com a esposa, você com o esposo. Entre outras coisas aqui, tipo, você não dizer para o esposo, para a esposa que está emprestando.
uma série de problemáticas. Então tudo isso aqui tem que ser muito franco. Jesus está falando aqui dentro desse ambiente de cuidado que era necessário que o povo tivesse. Então se alguém chegava e pedia, que pedisse por necessidade. Se alguém chegava e emprestava porque tinha a possibilidade de emprestar, e emprestava pensando no cuidado daquele que precisava, e emprestava sem esperar receber, porque se chegasse o 7º ano, ele tinha que perdoar a dívida. Você entendeu? Assim a gente vive bem, gente. Porque de repente a gente está vivendo coisa que você está dentro da igreja, aí você não pode mais cruzar com o irmão, você não pode olhar na cara, não dá para viver, somos igreja, estamos aqui, um ajuda o outro, quem pode ajuda aquele que está em mais dificuldade, mas corações abertos, sinceros, para que não venhamos a carregar esse peso. Então assim podemos ser generosos com aqueles que passam necessidade. E Jesus encerra então o capítulo 5 com o amor aos inimigos. E o amor aos inimigos é outro tema aqui que muitas vezes nos envolve de tal forma que, como eu disse agora há pouco, no nosso dia a dia às vezes vai ficando ali essas coisinhas escondidas e a gente fazendo de conta que não estão lá. Os rabinos, eles alteraram a lei. A lei lá, eu acho que eu comentei nos cultos passados, Levítico 19, 18. É a primeira ocorrência de ame o seu próximo. Só que lá não dizia odeie o seu inimigo. Os rabinos acrescentaram isso à lei e enganavam as pessoas, dizendo, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então o ensino aqui está errado. O ensino correto, a palavra nos mostra em outros contextos que nós devemos tratar os nossos inimigos também, de uma forma amigável. Provérbios vai dizer, se o inimigo tiver sede, temos que dar a ele de beber. Então, o contexto geral, a ideia geral bíblica é essa. Até os inimigos devem ser tratados de maneira amorosa. Mas criou-se então essa ideia de que o inimigo ele deve ser odiado. É uma ideia muito presente também nos nossos tempos atuais. O inimigo tem que ser odiado. Não, o texto bíblico é, ame o seu próximo. Ele não está adicionado de odeie o seu inimigo. E Jesus vai e diz, olha, o que eu estou dizendo é, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus contradiz aquele ensino errado. E ainda reforça aqui, a ideia é amar os inimigos e orar por eles. Orem por aqueles que os perseguem. Por que Jesus faz isso? Porque o amor, meus irmãos, dentro da perspectiva da palavra de Deus, esse amor ágape, o amor, ele não é um mero sentimento. O amor, ele é uma atitude. Não é amo porque sinto que tenho que amar, é amo porque eu tenho que amar, então eu cumpro essa atitude de amar. Por isso eu tenho que amar. Então se cobre isso. Nós precisamos nos cobrar. Eu tenho que ter amor por essa pessoa. Se tem me faltado, se eu tenho tido dificuldade, Senhor, me ajuda. Mas eu tenho que amar. Por conta da responsabilidade. É uma atitude de bem, benevolente, por parte daqueles que são cristãos. A orientação de Jesus é, ele vem aqui refutar esses homens. E aí no versículo 45 ele diz, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A orientação de Jesus é que nós, em vez de imitar aqueles que se vingam, os perversos, nós devemos imitar a Deus. Deus é a nossa referência, amém? Deus é a nossa referência, Ele é o nosso exemplo. Para que sejamos reconhecidos como filhos dele, precisamos amar. E o amor dele é assim, ele faz raiar o sol sobre maus e bons, ele derrama chuva sobre justos e injustos. Assim temos que ser também. Porque ele é a nossa referência. Se ele consegue ser assim, ele é o nosso padrão a ser imitado. É isso que nós devemos buscar.
Amar somente aqueles que nos amam nos nivela por baixo. E por isso ele diz aqui no versículo 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Quem eram os publicanos? Você sabe, os cobradores de impostos, que eram tidos como traidores do povo, gente da pior espécie. Então Jesus diz, se você ama somente quem te ama, você não é muito maior do que aqueles que já são da pior espécie do nosso povo, os publicanos. Você é tão ruim quanto. Nós somos tão ruins quanto quando só amamos aqueles que nós amamos. Isso aí não é diferencial nenhum para ninguém. Jesus mostra isso. O que ele diz, se nós saudamos apenas aqueles que nos cumprimentam, nós também somos ruins. Versículo 47, se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Eu só falo quem fala comigo. Só cumprimento quem me cumprimenta. Só vou conversar quem conversa comigo. Ok, parabéns. Você é igual o cocô do cavalo do bandido. Parabéns, nota 0. É isso que Jesus está falando aqui. Os pagãos já faziam isso. Por que Jesus fala dos pagãos? Porque os judeus consideravam os pagãos a pior espécie. Então, se vocês só cumprimentam quem fala com vocês, é isso aí que vocês são, igual eles. Tão ruins quanto. Qual deve ser o nosso padrão? Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O nosso padrão deve ser o mais elevado possível, amém? Nosso padrão é o nosso Deus, Ele é perfeito. Pastor, eu não consigo ser perfeito, mas é para lá que você tem que ir. Esse padrão que você deve buscar. Esse padrão que você deve imitar sempre. Sempre. Aí o cara diz assim, eu quero aprender no futebol, bater falta. Aí você vai lá, bota lá no YouTube. Zeca não sei quem, que bate todo errado. Não. Você vai botar os caras que batem falta bem, você quer ver. Você vai querer ver o Zico. Você vai querer ver o Rogério Ceni. Você vai ver quem do exterior aí? Os batedores de falta bom. Você vai ver assim, como o cara bate falta. Porque ninguém procura referência ruim. Da mesma forma, meus irmãos, se queremos amar, nós temos que buscar a maior referência. Aí às vezes a gente diz assim, mas isso aí é Jesus, Jesus é perfeito. Poxa, essa que deve ser a nossa referência, amém? É justamente porque Ele é perfeito que nós devemos buscar imitá-lo. É justamente porque Ele é perfeito que nós devemos buscar essa perfeição. Então quando Jesus aqui diz, sejam perfeitos, Ele não está dizendo que nós vamos alcançar a perfeição. Mas Ele está querendo dizer, nós temos um padrão que deve ser buscado e deve ser imitado. Então o que Jesus termina aqui nos ensinando são 4 coisas. Primeiro, nós temos uma ordem. A ordem é, devemos amar os nossos inimigos. É uma ordem. É inquestionável. É inquestionável. A gente pode dizer, tenho dificuldade, estou na luta e tal, mas é inquestionável isso. Busque a Deus e procure amar. Se está vendo que ainda não está amando, tem que melhorar o negócio. Não está bom. Procure os indícios de que você ainda não consegue amar. A toda vez que eu vou falar sobre tal pessoa, eu já aponto as coisas ruins. Eu sempre que vem uma coisa que cabe àquela pessoa, eu já aproveito para falar com maldade sobre ela. Ainda não superou, está faltando amor. Vai orar mais, vamos lutar mais, vamos buscar mais a Deus, porque ainda não estão conseguindo amar. É uma ordem. Nós temos aqui uma condição, está aqui no versículo 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. A condição é, se nós não amarmos assim, não vamos ser considerados filhos de Deus. Os filhos de Deus amam os seus inimigos. Então nós temos aqui, estamos amarrados a uma condição. Se não estamos conseguindo amar os nossos inimigos, nós temos que rever o nosso cristianismo. Rever o nosso amor
ao próprio Deus. Nós temos uma recompensa. Versículo 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Amar os que nos amam não nos dá recompensa, não nos acrescenta nada. Agora, apesar do Senhor nos ordenar a amar os nossos inimigos, Ele, por livre e espontânea vontade, diz: recompensarei vocês por amarem os seus inimigos. Recompensarei vocês. Agora, se vocês só amarem quem ama vocês, não tem recompensa nenhuma. 0 a 0. Mas se vocês amarem os seus inimigos, terão recompensa. E por fim, meus irmãos, nós temos esse grande desafio, que é buscar sermos mais parecidos cada dia com Jesus. Ele é o padrão perfeito, mas é o padrão que nós devemos buscar. Se o Sermão da Montanha aponta para nós que nós temos muitas imperfeições, muitos erros e muitos pecados, é esse mesmo Sermão da Montanha que nos aponta quem nós devemos seguir, quem nós devemos imitar, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar e